Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez no Contando Nuvens. Hoje nós vamos analisar uma situação que de vez em quando aparece também no plantão, de menor complexidade, mas que você precisa estar atento. Trata-se de uma situação em que no E-Social doméstico o trabalhador foi demitido numa situação amigável perante o empregador e o empregador, diante daquela situação de uma aparente normalidade, em vez de colocar a demissão sem justa causa, ele colocou um desligamento, por exemplo, acordo entre as partes. Estava tudo indo muito bem, até que o trabalhador procurou o seu seguro-desemprego e descobriu que não consegue o seguro-desemprego. Por quê? Porque o tipo de desligamento de acordo entre as partes não possibilita que ele receba o seu seguro-desemprego. Além disso, o acordo entre as partes, naquela hipótese de saque por motivo de desligamento, ele não recebe o valor integral. Diante dessa insatisfação do trabalhador, o trabalhador volta para o empregador diz: puxa vida, eu quero trocar, porque eu nem sabia disso e terminei colocando uma situação diferente da que deveria ser. Eu havia lançado, por exemplo, o desligamento por rescisão e quero trocar o desligamento do meu empregado. Então, você vai visualizar a partir de agora esta é a situação deste empregado cujo desligamento foi informado de forma equivocada. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui, nesse desligamento. Então, esse desligamento ele foi lançado em comum acordo entre as partes, quando na verdade deveria se tratar de uma demissão sem justa causa. Como a gente já falou, o empregador cometeu algum tipo de equívoco e ele vai querer consertar. Não estamos falando aqui de nenhum tipo de conserto de coisas pretéritas, de coisas lá do passado, extemporâneas que prejudicaram, ou seja, tudo tinha sido informado cronologicamente, o salário está atualizado, todas as férias haviam sido lançadas e sem problema nenhum. A única coisa que o empregador quer nesse momento é fazer com que haja uma mudança naquela classificação do desligamento. Como é que ele deve proceder? A primeira coisa que ele precisa estar atento é que, como eu falei em outros vídeos, o que ele informa de desligamento termina repercutindo na folha respectiva daquele mês em que houve o desligamento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ocorreu um desligamento em maio de 2022 e o pagamento ocorreu em junho de 2022. O que é que vai acontecer? Antes dele promover qualquer tipo de exclusão ou retificação do desligamento, ele precisará reabrir as folhas que estão contemplando alguma coisa relativa a esse desligamento. Então, nesse caso desse empregado aqui em questão, nós vamos precisar reabrir as folhas de maio e junho de 2022. Então, vamos lá para a folha. Vou reabrir aqui a folha de junho de 2022 e vou reabrir a folha de maio de 2022. Observe que o tal do empregado que eu falei, ele está constando aqui como desligado nessa competência. Uma vez que eu reabri essas duas folhas, normalmente é uma folha só, tá pessoal? Normalmente é a folha do mês em que ocorreu o desligamento. Mas como esse desligamento ele foi processado no mês e o pagamento dele foi registrado como tendo sido no mês subsequente, nós precisamos reabrir as duas folhas. Mas uma vez que nós fizemos isso, agora chegou a hora de nós procurarmos aqui, na gestão dos empregados. Vou clicar no nome do trabalhador e nessa parte aqui eu vou clicar em movimentações trabalhistas. A dúvida que pode surgir para você é se eu clico em retificar ou clico em excluir. O botão retificar serviria, por exemplo, para se você tivesse feito alguma inserção manual das rubricas, eu calculei alguma coisa errada, as horas extras não eram essa, está faltando um desconto. Aí você clicaria em retificar.
Mas uma vez que você está trocando mesmo o tipo do desligamento, é muito melhor você se apropriar desse botão do excluir, porque ele vai fazer os cálculos tudo novamente. Só que antes de você clicar em excluir, se você tiver lançado algum valor manualmente naquela primeira rescisão que você quer excluir, anote, porque você na segunda rescisão vai precisar lançar tudo novamente, se houve alguma hora extra, algum desconto, alguma coisa, algum vencimento ou algum desconto, tá? Uma vez que você tenha anotado isso, para que você faça isso, a anotação posterior, você vai clicar aqui, ó, no botão de excluir e clica em confirmar. O trabalhador voltou a ficar ativo e agora você vai proceder ao novo desligamento dele. Então, nesse caso aqui, vamos colocar que foi no dia 15 de maio de 2022. Eu vou salvando para não perder as informações, mas antes, que estava com um acordo entre as partes, eu vou colocar a demissão sem justa causa e vou seguindo adiante para as próximas etapas. Nesse caso, aí você vai colocar tudo conforme o que tenha efetivamente acontecido. Se você não fez, o trabalhador cumprir o aviso prévio, vai ser o aviso prévio indenizado e você vai seguindo. Nesse caso, já que o empregador já tinha lançado todas as férias estavam em dia, não tinha nenhuma férias vencidas, embora provavelmente tenha férias proporcionais a serem incluídas no termo de rescisão de contrato de trabalho. Na quarta etapa, você vai notar que ele já vai fazer um cálculo diferente. É claro que vai ser diferente, porque o tipo de desligamento ele vai ensejar o pagamento, por exemplo, de algumas parcelas que são calculadas de forma diferente. Se naquela primeira rescisão você tinha inserido alguns dados manualmente, você vai clicar aqui no sim e vai inserir o que você havia inserido e não pode esquecer de lançar nesse segundo desligamento, tá? Mas nesse caso aqui não tinha nem vencimento nem desconto extra a se colocar, além dos que já são calculados automaticamente pelo sistema. É necessário colocar a data de pagamento da rescisão. Eu vou colocar aqui, foi no dia 2 de junho de 2022. E a partir de agora, você já está notando que o valor líquido da rescisão provavelmente é diferente daquele primeiro. E você vai seguindo a tua rescisão. Ele já demonstrou aqui o valor total devido e você vai concluir. Uma vez que tenha concluído, vai aparecer para você imprimir o novo termo de rescisão, o DAI rescisório. Esse DAI rescisório você precisa pagar, mesmo que você tenha já pago tudo daquela época em que você tinha feito a rescisão. Por quê? Porque esse DAI rescisório, ele contém dentro de si informações da nova rescisão. E aí você vai precisar pagar o DAI rescisório que aparece por aí e encerrar as folhas que você tinha reaberto. Então, a própria sequência ela já é demonstrada nessa tela para que você não tenha erro do que é que você vai precisar fazer, tá? Você vai imprimir o novo termo de rescisão que apareceu aí, você vai imprimir o DAI rescisório. Se você não informar uma data futura, ele vai gerar para hoje. Apareceu aqui, ó, a guia. Essa guia você já deve ter visto, ela é uma guia diferente das demais, porque nessa guia você basicamente só tem FGTS e também está escrito aqui, ó, guia rescisória, o CPF tal e tal e tal. Então você vai e efetua esse pagamento. Você talvez fique insatisfeito porque você vai pagar uma coisa talvez em duplicidade, porque em algum momento você já pagou. Daqui a pouco a gente fala como é que você obtém esse crédito dos valores que você pagou a maior, tá? Então você paga essa guia e também você precisa encerrar as folhas de maio e junho. E aí você clicando aqui, ele já te remete para essa folha e você vai encerrar as folhas. Encerrei a folha de maio. E estou encerrando a folha de junho.
Uma vez que você lançou coisas diferentes, é muito importante que você faça uma comparação se você tem algum valor a pagar, nesse caso de maio e junho de 2002. Então, você tem uma comparação entre os valores declarados e eventuais valores pagos. Aqui é um ambiente de homologação, por isso que não tem nada pago aqui, tá? Mas se você não tivesse pago nada, basta você clicar em emitir a guia e aí ele vai gerar a guia completa do mês. Mas se você tivesse já pago uma diferença aqui, você precisaria solicitar que ele procedesse ao abatimento da guia. Então, você clica nesse botão de abater a guia, você clicaria em abater pagamentos anteriores e, ao buscar os pagamentos anteriores, poderia aparecer alguma guia para que você, nesse caso aqui, como você já sabe, não teve nenhum pagamento. Mas se tivesse, você selecionava, confirmava e emitiria o DAI somente da diferença. Com isso, você aparentemente já conseguiu resolver suas coisas em termos de e-social. No entanto, existem coisas que precisam ser providenciadas por você. É o seguinte, quando você fez o primeiro lançamento do desligamento, você mandou uma informação contratual lá para a Caixa Econômica Federal, de forma que você fez constar na conta vinculada primeiro um tipo de desligamento de acordo entre as partes. O que é que acontece? Se você fez um conserto no e-social, gerou uma nova rescisão de contrato de trabalho com termo de rescisão de contrato de trabalho por demissão sem justa causa, o que é que vai acontecer? O trabalhador vai ter problema para sacar o seu FGTS, porque ele vai estar com um papel que diz que foi uma demissão sem justa causa e lá na conta vinculada dele aparece um outro tipo de desligamento, porque quando você trocou no e-social, ele não trocou automaticamente lá na conta vinculada. Então você precisaria providenciar junto a qualquer agência da Caixa Econômica a retificação de dados do trabalhador, dados contratuais do trabalhador. Para que você faça isso, você precisará se utilizar, aí você escreve no teu buscador formulário RDT Word. Você escreve formulário RDT Word e você vai visualizar aqui esse tal desse formulário. Você pode baixar o arquivo, você pode visualizar, e é esse formulário que você vai levar a uma agência da Caixa para que eles promovam esse tipo de alteração manual lá na conta vinculada. Só quando isso tiver sido providenciado é que o trabalhador vai estar constando a rescisão sem justa causa na conta vinculada e o papel que ele vai ter vai ser de demissão sem justa causa. Um vai harmonizar com o outro. Quando você não promove essa alteração na conta vinculada, o trabalhador sofre algum tipo de prejuízo. Mas nesse caso em que você fez o ajuste lá na inserção dos dados de um novo tipo de desligamento, eu falei na ocasião para vocês que você pode em algum momento verificar se houve pagamento a maior. Por quê? Porque você precisou pagar novamente aquela guia rescisória, porque não houve uma compensação. Quando a gente fala de documento rescisório, não existe aquele abatimento de guias que eu acabei de mostrar para vocês. Se você pagou um anteriormente, você vai pagar novamente e de posse dos dois pagamentos você vai solicitar a devolução do FGTS que você fez o pagamento a maior. Para isso, você vai procurar, deixa eu te mostrar como é que você vai pesquisar. Você escreve formulário RDF Caixa. Quando você colocou formulário RDF Caixa, ele vai apresentar para você esse link aqui, ó, retificação de dados. Você pede aqui para buscar RDF e aí, ó, você já tem, ó, retificação com devolução de FGTS e retificação com devolução de FGTS de empregador doméstico. Então eu já te mostrei como é que você chega no formulário. O formulário RDF, ele é esse daqui que está aparecendo para você.
Não confunda com aquele RDT, é retificação de dados da conta vinculada, tá? Ali é para você consertar os dados da conta vinculada do teu trabalhador para que ele não tenha problema para sacar o seu FGTS. Mas esse RDF é uma retificação com devolução, é onde você está pedindo o seu dinheiro que você pagou de volta. Provavelmente a Caixa vai pedir comprovantes que mostrem a situação pela qual você está solicitando aquela devolução. O formulário RDF é esse aqui e você leva a alguma agência da Caixa. Mas em algum momento pode acontecer de você pagar, quando você confronta, por exemplo, nessa parte aqui ó, do E-Social, talvez você verifique que fez pagamento não só de FGTS, você pode ter pago também INSS, porque lembra que o DAI, documento de arrecadação do E-Social, ele está embutido pagamentos de FGTS e de INSS. Se você promoveu algum tipo de pagamento a maior do INSS, você precisa procurar a Receita Federal. E para você ter facilitado essa questão, você escreve no teu buscador formulário restituição Receita Federal e vai aparecer para você esse anexo onde você vai ter o pedido de restituição. Vamos abrir. É esse papelzinho que você vai ter. Você vai ver que tem um monte de formulários e você vai levar só aquele que pede a restituição. Claro que da mesma forma que a Caixa, a Receita Federal vai pedir documentos que comprovem que você é você mesmo e também documentos que comprovem aquele pagamento a maior e uma justificativa breve, sucinta e do porquê que você está pleiteando aquela devolução. E maiores informações você busca lá na Receita Federal. Pois é, pessoal, espero ter ajudado vocês como é que vocês fazem para fazer a retificação de um desligamento feito equivocadamente. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima, e eu sigo contando nuvens.